Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha e não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez, de acionar o sininho para receber notificações, de deixar o seu like, de partilhar esses conteúdos com seus familiares, amigos e até mesmo inimigos, de nos seguir nas redes sociais e, se desejar, você pode também deixar os seus comentários, desde que você o faça de forma respeitosa e coerente, ok? Bem, mais uma vez eu quero convidar, se você está chegando pela primeira vez, que aqui existe um vídeo onde nós fazemos a apresentação do nosso canal e também da minha pessoa. E também estamos fazendo uma série de debates envolvendo feminismo, ordenação de mulheres, e também algumas questões relacionadas com problemas do adventismo no Brasil, tá ok? Então, se você quer saber um pouquinho mais, veja esses outros vídeos anteriores. Pessoal, na nossa fala, em uma das nossas falas anteriores, nós mencionamos o posicionamento político da maioria dos pastores aqui no Brasil e a tendência contemporânea, né? E hoje nós iremos falar, né, nós falamos ali de direita e de esquerda, e nós queremos falar um pouco sobre o que são, né, ou o que é o grupo, né, eu digo grupo assim, que não sei se tem uma organização propriamente dito, mas um grupo de irmãos que se identificam com o progressismo político, né? Você vai encontrar na internet muitas postagens falando de adventistas progressistas. E antes que você dê a sua opinião sobre o assunto, é necessário que você compreenda, né? Eu aprendi em filosofia, e tanto em filosofia como em estudos literários, com Gadamer, né, que era um hermeneuta alemão, que ele dizia o seguinte, que antes de a gente compreender, aliás, antes da gente interpretar, a gente tem que primeiro compreender, né? Compreendes primeiro, depois interpreta, né? E eu costumo dizer que a gente compreende primeiro, interpreta e depois influencia, né? Ou dá a nossa opinião pessoal, né? Então, no nosso caso aqui, a gente precisa, como a gente fala de direita e de esquerda, a gente precisa esclarecer algumas coisas em torno dos nossos irmãos para que não sejam feitas nenhuma injustiça eclesiástica ou, quem sabe, mesmo ética ou moral ou espiritual, né? Que é o seguinte, definir a direita é muito mais fácil, né? A gente sabe de direita que ele defende família, o capitalismo, liberdade de imprensa, liberdade na sociedade, etc, etc, né? É verdade que no Brasil hoje, com essa polaridade, né? A gente não está vivendo assim uma direita em si, mas muitos vão para a extrema direita, né? Da esquerda também, muitos não vivem aquela esquerda moderada, e sim a extrema esquerda, e isso dificulta muito a análise objetiva dos fatos, né? Então, uma boa parte dos adventistas hoje se identifica, assim como os pastores, se identifica com a direita, né? A direita no Brasil. E outro grupo, que não sabemos qual a quantidade, que realmente nunca fiz uma pesquisa objetiva sobre isso, mas outro grupo, que geralmente de intelectuais, né, de pessoas mais militantes, né? Eles são da esquerda, né? Agora, vamos definir e compreender uma coisa. Definir primeiramente o seguinte, que ser da esquerda significa fazer parte de um grupo que faz uma crítica radical, digamos assim, do capitalismo. Então, isso é ser da esquerda. Não é necessariamente ser marxista, nem ser socialista, nem ser comunista, porque esses três termos, embora estejam intimamente ligados, eles são distintos. O socialismo precede Marx, né? Então existe aí o socialismo, digamos, marxista, né, com uma visão mais científica do fenômeno,
E existe o comunismo, né, que é aquela, eu diria até uma certa utopia, né, daquele paraíso aqui na Terra, aquele estágio onde não haveria mais Estado e viveríamos felizes para sempre, né, como aqueles contos de fadas. Então, eu digo isso porque eu já sonhei assim, né, então eu posso falar com propriedade. Então, observe bem, nem todas as pessoas que são da direita, elas defendem família, ok? Tem muitas pessoas que são da direita, mas já estão com 3, 4, 5, 10 casamentos, né? Traem a esposa e etc. Né? Então, ser da direita não significa que será uma pessoa de família. Ser da direita não significa que será uma pessoa anti-homossexual, né? Ou anti-lésbica, porque nós temos pessoas, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos o gay mais conhecido, né, o homossexual mais conhecido no Brasil, que era o Clodovil, né, que era um intelectual, um artista, né, uma pessoa assim de renome, né, e era da direita. Né, mas a esquerda militante na época não gostava muito disso, né, porque nem mesmo da direita também, né, porque era um homossexual, tal, o pessoal ficava assim. Mas ele era um defensor da família, da religião, e etc, etc. E por isso que o pessoal da esquerda não ia com a cara do Clodovil. Inclusive tem na internet até mesmo alguns bate-boca entre eles. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a agenda de homossexual é uma agenda da esquerda. Então observe bem, eu estou falando que nem sempre ser da direita é ser de família, nem sempre ser da direita é ser da moralidade, nem sempre ser da direita é ser da liberdade, ou seja, é só lembrar que historicamente a escravidão foi criada, digamos assim, por essa filosofia, né? Por essa filosofia conservadora liberal. Né? Tá certo? Em contrapartida, ser da esquerda, em tese, é uma crítica ao capitalismo, em tese, ok? Volto a repetir, não significa que todas as pessoas da esquerda são ateias. Se você afirma isso, é porque, com todo respeito do mundo, com o maior carinho, eu falo isso como um pai, como um irmão, como um pastor, eu falo para você, você não conhece a história do nosso país. Né? Porque, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, ele nasce aqui no Brasil, praticamente nos porões da Igreja Católica. Né? E com militantes padres, né? Padres de renome aqui, feito Leonardo Boff, Frei Beto, e etc. Então, nem sempre vai ser da esquerda significa ser ateu. Né? Nem sempre ser da esquerda significa ser antifamília. Porque nós vimos na eleição passada, né, que o candidato da esquerda ele estava casado há muitos anos com a mesma mulher, mais de 30 anos, e o da direita já tinha tido mais uma experiência de casamento. Mas não estou falando isso que uma pessoa que tem mais de uma experiência de casamento que não é digna, né, de ser um líder de um país. Não é bem isso, né? Não vamos ser puritanos demais nisso aí. Mas eu estou só mostrando como é que as coisas funcionam. A liberdade religiosa no país, né, aqui, embora em tese, né, as constituições desde a época do Império já falava da liberdade e etc, de consciência, ela só vai ter liberdade de culto na época do deputado Jorge Amado, que era do Partido Comunista do Brasil. Mas lógico, ele não estava pensando no cristianismo, no mundo protestante, ele estava pensando nos terreiros de Umbanda, né? Nas religiões, de forma geral, de origem afro, que não tinham liberdade de se reunir. Né? Tinham liberdade de, digamos assim, de adorar os seus deuses na sua mente. Era muito bonito, teoricamente, né? Como geralmente as leis são. Né? Mas na prática, é com Jorge Amado que nós temos a liberdade de... lógico, não foi só um deputado, né? Depois ele conquistou até mesmo o pessoal da direita. Mas perceba, foi uma conquista da esquerda. Eu mencionei também numa das falas anteriores que os adventistas foram agraciados 2 vezes com ações da esquerda aqui no Brasil no que diz respeito à liberdade religiosa. Né? Eu tenho o meu pai na fé, o professor Ricardo Max, né, que é um especialista em liberdade religiosa, e a gente conversa muito sobre isso, a gente estava comentando isso.
Primeiro com a deputada Maria do Rosário, né? Eu não estou inventando nada, pessoal, é só você colocar aí na internet e você vai ver isso aí, né? No YouTube você vai ver o debate que houve, né, no Congresso, com os adventistas, etc., em torno da guarda de sábado, em torno de vestibulares no sábado, e etc., etc. E a vitória veio para os adventistas graças à militância desses partidos. Depois, com a questão no Supremo, envolvendo também adventistas do sétimo dia, a vitória veio para a liberdade religiosa dos adventistas e dos judeus e sabatistas, de forma geral, mediante as decisões de ministros alinhados com o pensamento de esquerda. Isso é muito curioso, isso é muito estranho, entendeu? Porque a gente pensaria, né, que se era de direita, é aquilo que eu estou dizendo para você, nem sempre ser da direita significa que é religiosa, nem sempre que é da direita significa que não vai abortar, nem sempre que porque é da direita que não vai matar, entendeu? São seres humanos, né? Tanto da direita como da esquerda. Mas a minha fala, eu estou contextualizando isso aqui para que você entenda a importância dos dois sistemas, né? Lembrando que quando eu falo aqui da esquerda, não estamos falando aqui de marxismo e etc. Estamos falando da esquerda como uma crítica ao capitalismo, ok? Tudo bem, até aí? Então, esquerda é uma crítica ao capitalismo. Agora, quem fez a crítica ao capitalismo? Várias pessoas fizeram a crítica ao capitalismo, mas ninguém na história fez uma crítica ao capitalismo mais bem estruturada do que Karl Marx. Então, preste bem atenção nisso aqui, queridos, porque não vamos fazer papel de bobo, né? De a gente estar fazendo aí comentários pelo título, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é um pecado. Se você não tem tempo de assistir o vídeo todo, então, ou não tem tempo de assistir os outros, né, para poder acompanhar o desenvolvimento, então é melhor você parar e procurar fazer outra coisa, ou voltar ao vídeo em outro momento, né? Porque se você vai colocar um comentário sem antes de ouvir o final da fala e nem seguir o raciocínio, né, aí fica difícil, né? Você vai cometer um pecado, porque você vai falar de algo que você não está habilitado a fazer. Então, observe bem. Volto a repetir. Quem mais fez a crítica mais bem estruturada, mais científica, digamos assim, do capitalismo foi Karl Marx e Engels, né, o seu parceiro aí de trabalho. Né? Então foram esses dois, foram os únicos? Não, foram os únicos. Né? É só você olhar aí na internet, você vai ver que não foram os únicos. É só você olhar aí no site sobre marxismo, né, que você vai ver um montão aí, claro que houve, mas ninguém, é isso aí, qualquer teórico da direita ou da esquerda vai admitir que ninguém fez uma crítica mais ferrenha do que, mais bem estruturada, né, do que Karl Marx. Então, tanto católicos, religiosos, como protestantes religiosos, como adventistas religiosos, né, militantes, né, aqueles que são digamos assim, mais militante da causa operária, da causa das minorias, da causa das pessoas menos favorecidas, das causas do racismo, das causas da injustiça social. Então, eles pegam, pessoal, essas instrumentalidades, né, que vêm dos escritos de Karl Marx, mas não significa que eles são marxistas. Entenda essas coisas. Não significa que eles são marxistas. Significa que eles usam, é como se vocês usassem um idioma para escrever alguma coisa, que aquele idioma não é o seu. Mas aquele idioma é útil para aquilo que você quer escrever. Você quer que o seu livro se torne conhecido no mundo inteiro. Então você precisa de que idioma? É do russo? Né? Não. Você precisa de quê? Do inglês. Né? Do inglês. Tá certo? Então não significa que você ama o inglês, que você defende os ingleses, os americanos, que você é o defensor das pessoas que falam inglês. Não. Mas é porque é uma ferramenta útil. Se você estuda história, você vai ver que muitos historiadores usam essa ferramenta. E eu digo historiadores que se desenganaram com o marxismo, que ficaram horrorizados com o socialismo real, né? Mas eles continuaram usando as ferramentas, né? Filósofos também. A gente pode citar uma série deles, né? Tá certo?
Se você estuda sociologia, né, o fundamento da sociologia, como nós a conhecemos, né, é Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. É a trindade da sociologia. Todos três são judeus, né, e todos três têm esse viés aí de crítica ao sistema socialista. Aliás, ao sistema capitalista. Então, se seu filho se forma em sociologia, né, se o seu amigo é formado em sociologia, pode ter certeza que quando ele for fazer a análise da situação social do mundo, ele vai se utilizar de ferramentas marxistas. Não significa que ele seja um marxista. Deu para entender? Então, ele vai pegar dessas ferramentas. Por que isso aqui é importante? Agora, existe o terceiro grupo. Existe aquele grupo que, apesar de ser religioso, apesar de ser temente a Deus, né, católico ou protestante, ou quem sabe mesmo adventista, mas esse grupo é bem minoritário, é um grupo muito reduzido. Sim, esse grupo, além de ser da esquerda, né, como crítica ao capitalismo, eles também são marxistas de carteirinha, né? Mas mesmo assim, esses que são de carteirinha, eles não são da carteirinha inteira, né? Porque eles tiram aquela parte, os três pilares, né? Que isso é um problema epistemológico muito grande, né? Porque os três pilares que nós conhecemos é propriedade privada, é família tradicional e a questão da religião. Então, eles neutralizam esses três pontos e se centralizam, ou pelo menos alguns pontos, né? Mantém aí a questão da família tradicional e do valor da religião, né? Do fenômeno religioso, como muitos marxistas depois chegaram ao ponto, né, de reconhecer, né, feito Putin hoje reconhece, né, que foi um erro de ter feito guerra contra a Igreja Ortodoxa lá na Rússia, e se atém na ferramenta marxista da propriedade, né? Então eles fazem uma crítica da propriedade privada, aquela coisa todas, né? Então esse é um grupo muito pequeno, né, de adventistas, católicos, protestantes, que são religiosos e tal, e que são marxistas nesse ponto, porque eles militam, né? Eles não abrem mão daquela instrumentalidade. Mas a maioria, pessoal, dos chamados adventistas progressistas, eles são aquelas pessoas que fazem uma crítica ao capitalismo. Que fazem uma crítica ao capitalismo. Não significa que são pessoas marxistas, não significa que são pessoas ateias, não significa que são pessoas antifamílias, que são a favor de uma agenda gay, né? Que são a favor do aborto. Não, porque a favor do aborto você tem até entre conservadores, a favor do aborto. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas nós tivemos já problemas nos Estados Unidos com clínicas nossas de igreja que fizeram aborto, né? Isso é um assunto bom para outro momento, não para agora, né? Então, perceba que é uma coisa muito, muito complexa, né? É algo muito complexo, mas com uma boa vontade é possível você compreender isso aí. Para fechar isso aqui, o nosso raciocínio. Então, o que é um adventista progressista? É um adventista normal, igual do sábado, devolve o seu dízimo, vai para a igreja, entendeu? Ouve o sermão, prega, escreve, aquela coisa toda, mas são pessoas críticas do capitalismo. Elas são críticas do capitalismo. E muitas delas usam ferramentas da crítica social que o marxismo oferece para fazer uma crítica da sociedade. Mas não significa que são pessoas ateias, porque a impressão que eu tenho quando a gente fala desse assunto é que muita gente diz assim, olha, você é um comunista, entendeu? E não sei o que e tal. E não é bem assim, pessoal. Eu espero que você tenha tido a boa vontade de ter prestado atenção e de ter compreendido esse tema tão delicado entre nós, né? Que nós somos irmãos, não importa se é da direita, se é da esquerda, né? Cristo quebrou essas barreiras, né? E que a gente tem que se amar, né? Tem que se amar e tem que respeitar aquele que é diferente, né? Essa semana mesmo eu recebi um convite aí de uma amiga que é adventista progressista e outros, né? Para fazer parte de um encontro que eles vão ter, e eu vou participar sem nenhum problema, entendeu? Porque eu entendo que a gente precisa compreender o que o outro está dizendo, né? Porque quando a gente não compreende,
a gente vê essa bagunça que está na internet, aquela coisa toda, aqueles cortes que se fazem, né, de falas, né, para construir uma narrativa, uma fake narrativa, né? Então, como filhos de Deus, a gente não pode, de hipótese alguma, né? Aí alguém diz, mas pastor, eu conheço gente que é comunista. Pessoal, não existe adventista comunista. Só se você estiver criando uma nova categoria, entendeu? Porque no dia que existia uma comunista, como é que vai existir um adventista comunista que diga que Deus não existe, que a família é balela, que a gente tem que desconstruir, né? E que, aí veja, a questão da propriedade privada é um tema polêmico, né? Porque, embora os 10 mandamentos digam que não roubarás, né? Mas a igreja cristã distribuía os seus bens, né? Então é um ponto que a gente fica aí, digamos assim, está entre a direita e a esquerda, né? Mas esses dois pontos aqui, como é que você vai ser adventista sem crer mais na religião, sem crer mais na família, como uma instituição divina? Então, por isso que eu não me preocupo quando alguém fala adventista comunista. Eu digo, pessoal, isso não existe. Você está falando de algo que realmente não existe. O que existe são adventistas progressistas que fazem uma crítica à sociedade capitalista usando instrumentalidades sociológicas e econômicas do socialismo clássico, né? E também do marxismo. Mas não chame essas pessoas de comunistas, pelo amor de Deus, porque realmente não existe. Você vai estar falando de algo que não existe. Só existe só se for na sua cabeça. Com todo respeito, meu querido, né? Então, não é nenhum desacato, não. Estou falando assim como um professor aqui, tá certo? Um forte abraço. Qualquer coisa, eu sei que nem sempre consigo explicar tudo direitinho, né, tal, né? Não sou nenhum Deus, né? Mas eu espero que você, com um pouquinho de esforço, você consiga compreender o que a gente está dizendo. Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.